Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Eu quero reler alguns versículos aqui junto com os irmãos. Ao tema da campanha, hoje nós estamos encerrando. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. Não porque nós estamos aqui, mas porque todos os cultos o Senhor Jesus está presente nesse lugar, amém? Quero agradecer ao Pedro que teimou em me trazer aqui, tentou de todas as formas aí. Muito obrigado por lembrar de mim, por lembrar de nós sempre, ao pastor Jean, meu irmão, meu irmão mais velho. Deus continue abençoando você, tua casa. Miss, Deus continue te usando, poderosamente. Há uma frase de um filósofo, ele diz que a melhor maneira de se mostrar que ama as pessoas é cozinhando para ela, Então, Miss, deixa Deus te usar. Você precisa me amar mais, Glória a Deus, Mas eu também tenho uma palavra para o pastor Jean, que o sonho ainda não terminou já, tá bom? Eu trouxe para você, gostaria que a Cássia te entregasse, um sonho delicioso para a tua vida, em nome de Jesus, Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles, queridos? Vamos aplaudir a Jesus? Só dessa vez, tá bom? Só dessa vez. Não tinha que fazer uma gracinha para entregar o sonho, pastor Rubens? Quero cumprimentar o pastor Rubens também, meu amigo, mestre, da palavra, muito respeitado por todos os obreiros dessa região. Bom poder te ver aqui também. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 8, é escrito assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse então ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. E um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Pule alguns versículos para o verso de número 18, que está escrito assim: e o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e levou para a mãe. E o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, então morreu. E ela subiu e deitou sobre a cama no quarto que havia construído para o profeta. Fechou a porta e saiu. Verso de número 26 para nós terminarmos. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o seu menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Amém? Tome o seu assento. Glória a Deus. Queridos, eu acredito que os pregadores que passaram aqui ministraram dentro desse tema, desse assunto, então a história deve estar bastante quente aí na sua mente, no seu coração, mas eu preciso falar a respeito um pouco dela para nós introduzirmos aquilo que o Senhor Deus revelou ao nosso coração. É bem certo de que quando esse texto é escrito, ele mostra algumas características do ambiente em que a narrativa da história está sendo contada, Fala sobre essa família, a região onde ela habita, as condições no qual ela está, as necessidades que o profeta procura na sua casa. Nós vamos perceber que ela não tem nada do que reclamar. É o profeta quem procura uma necessidade para que ele ore ao Senhor Deus, para que o Senhor Deus, então, faça na vida dela. Nós vemos que ela é abastada financeiramente, porque a Bíblia diz que ela é uma mulher rica.
ela vive numa região muito próspera. E eu, buscando um pouco sobre a região, né, sobre a geografia no qual essa mulher reside, e ela é conhecida, talvez o título de epígrafe na sua Bíblia é exatamente esse, Eliseu e a Sunamita, ou o profeta ressuscita o filho da Sunamita, porque ela habita em Sunem. Sunem está exatamente a caminho do Monte Carmelo, monte este que o profeta Eliseu tinha por buscar ao Senhor, né? Era conhecido como profeta, como o monte da oração. Essa mulher está exatamente no caminho em que o profeta percorria a orar ao Senhor. Quando o profeta tinha esse hábito de ir ao Monte Carmelo, ele ficava por alguns dias lá. E ela identifica no profeta um homem de Deus, ela o respeita por isso. Ela talvez, por vezes de ver ele passar sobre as suas propriedades para poder chegar ao Carmelo, talvez por algumas vezes ele a cumprimentava, talvez por algumas vezes ele parava, conversava, talvez ele tinha conhecimento dos moradores dali, e ela viu a necessidade de construir sobre a sua propriedade um quarto para o profeta. Ela vê a necessidade de ver que o caminho do profeta, por distante que fosse, pelos dias que se avançavam na oração, tanto na sua ida quanto na sua volta, que ele pudesse parar por algum tempo para comer alguma coisa, para descansar. Ela cordialmente abre a tua casa para que o homem de Deus pudesse estar ali. Não só ela o convida para algumas refeições, mas ela decide no seu coração construir um quarto para ele, construir um quarto para que ele descansasse, construir um quarto para que ele se alimentasse, construir um quarto para que ele, né, ficasse ali o tempo oportuno que ele quisesse, que não houvesse pressa para ele ir embora, seja quando ele fosse para a oração, seja para quando ele voltasse da oração. Eu poderia buscar definição em alguns teólogos, em alguns historiadores, e alguns comentaristas da Bíblia, mas eu mesmo decidi definir o lugar onde essa mulher está habitando. Ela habita no caminho da oração, e no caminho da oração ela decide construir algo que ela ainda não imagina, que ela ainda não sustenta no teu coração. Ela está construindo algo muito impactante naquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9, que aquilo que o olho não viu, que aquilo que o ouvido não ouviu, que o coração do homem não imaginou, é o que Deus tem preparado para aquele que nele espera. E é sobre esse tema que eu quero ministrar uma palavra hoje. O que você construir hoje pode definir o ambiente do seu milagre amanhã. O que nós construirmos hoje será o ambiente de milagre amanhã. A fé que nós construirmos nesse culto será o ambiente de transformação para a nossa vida amanhã. Construir. Nós vemos que o texto, da narrativa do texto, está enfatizado exatamente naquilo que ela constrói. O texto não está dizendo no que ela serve, como o fato de quando Elias vai para a casa de uma viúva. A narrativa vai ser construída naquilo que ela faz, naquilo que ela serve. Ela vai servir um bolo. Ela vai dizer que ela não tem farinha, que ela não tem azeite, mas o profeta Elias vai dizer, então faça o bolo, traga primeiro para mim. Mas essa mulher, a narrativa não está posta naquilo que ela serve, não está posta naquilo que ela cozinha, não está posta naquilo que ela tem, mesmo ela sendo muito rica. A narrativa está proposta naquilo que ela decide construir. Aquilo que nós decidimos construir está relacionado naquilo que nós vamos vivenciar. Olha só. Que isso seja um start para a tua fé. Que isso seja um start para o teu coração nessa noite. Aquilo que você decide construir,
ele será a realização do processo de milagre da tua história. É exatamente aquilo que a irmã Eliana está testemunhando. Aquilo que você profetiza para os teus filhos hoje, ele será realidade para os teus filhos amanhã. Nós não podemos decidir do que nós construímos hoje, porque o que nós construímos hoje será o nosso ambiente amanhã. Aleluia! Olha só, eu buscando alguns personagens para construir essa mensagem. E o Senhor Deus trouxe alguns, só alguns, né? Porque eu prego aqui alguns, a mentalidade do pastor Rubens e do pastor é muito mais rápida que a minha, vai dar trocentos personagens da Bíblia que construíram ambientes de milagres para a tua história. Mas eu separei só alguns. O primeiro nome dele é Noé, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 5. Ele recebe uma revelação de Deus para construir uma arca. Aquilo que ele começa a construir é exatamente a forma de que as pessoas não entendem. Está todo mundo tirando sarro, porque Noé gasta muito tempo construindo algo que não vai ter valia nenhuma. Noé gasta muito tempo construindo algo que não vai ter necessidade nenhuma para aqueles que estão olhando. Quando perguntam para Noé, o que você está construindo? Estou construindo uma embarcação, uma arca, um barco, mas para que serve? Nós vivemos num deserto, há uma sequidão, o mar está distante de nós. Daí você, não é que o Senhor falou que vai chover. Vai o quê? Chover. O quê? Chover. Mas o que é isso? Porque a população não entendia o que era chuva. Até os dias de Noé, nunca havia chovido sobre a terra. O que regava as plantas, o que regava a vegetação, era o sereno da noite, como nós conhecemos, o orvalho, como a Bíblia nos descreve, mas chuva mesmo só na Record, né? Chuva antes de Noé, só nas novelas do Edir Macedo. Até os dias de Noé, nunca havia chovido sobre a terra, mas Noé está pregoando que uma chuva viria e encheria sobre a terra, e Deus havia colocado no seu coração construir algo que para muitas pessoas é balela, que para muitas pessoas é piada, mas quando a chuva veio, foi exatamente o que Noé construiu, que salvou a tua casa, que salvou a tua família. Meu querido, o que você constrói nesse culto hoje é o que salva a tua casa, é o que salva a tua família, é o que vai salvar a tua história. Construa. Eu vou ser vou pregar igual o Pedro aqui, vou ser muito enfático nessa minha palavra. Construa hoje aquilo que será o ambiente de milagre amanhã. Aleluia. Tem outro personagem na história. Eu gosto muito de pregar sobre ele. O nome dele é Jacó. Jacó, coitado do Jacó. O povo bateu muito no Jacó. Eu acho que Deus me levantou nessa geração para defender um pouco Jacó, coitadinho, né? Jacó, ele vive uma vida na sua casa de querer muito ser abençoado. Ele procura tal bênção no Senhor de uma forma muito inquieta. Haja visto que quando a sua mãe, é a sua mãe quem vai arquitetar um plano para enganar o pai. Não foi o Jacó. Foi a sua mãe que vai dizer para Jacó, olha, pegue lá uma roupa do seu irmão, eu vou cobrir você com as peles de um cabrito, vou cozinhar para o seu pai e você será abençoado no lugar do seu irmão. O Jacó olha para a mãe e fala assim, mãe, o que eu procuro é bênção e não maldição. Quando descobrirem o que nós fizemos, eu não vou ter bênção, eu vou ter maldição. Então daí a Rebeca vai dizer que caia sobre mim essa maldição, você só obedece. Como a mentora da sua vida é Rebeca, não o Isaac, o Jacó precisa obedecer, porque ele procura ser abençoado. Quem inventa sobre Jacó a murmuração de que ele é enganador, é usurpador, é suplantador, foram os pregadores dessas gerações, né, que vieram até os nossos dias. Mas o nome de Jacó, o Yaakov no hebraico, né, esse Cov vem de calcanhar. O nome Jacó é exatamente aquilo que a Bíblia descreve que é, aquele que nasceu
nasceu agarrado ao calcanhar. E aquele que nasceu agarrado ao calcanhar quer a todo custo ser abençoado. O irmão está com fome, ele vai assim, olha, eu até te dou de comer, mas eu quero muito aquilo que você tem, a sua primogenitura. Meu sonho é ser patriarca, meu sonho é ter as bênçãos do céu sobre a minha vida, meu sonho é poder falar com Deus face a face, assim como Abraão falou, assim como Isaac falou. Eu também quero ouvir a voz de Deus, mas alguma coisa dá errada. O irmão, quando descobre que Jacó levou a bênção do pai, e a bênção que o pai libera sobre a sua vida é de que o orvalho que desce sobre a terra prospere, né, e faça da terra fértil para que você colha sobre a terra tudo aquilo que você plantar. Que os teus irmãos te sirvam e que toda a casa esteja sujeita a você. Que os céus e a terra prosperem sobre a tua vida, mas no outro dia Jacó precisa fugir para de fato não morrer. A imagem que eu tinha de Jacó, né, quando eu preguei a mensagem pela primeira vez, lá quando eu tinha meus 16, 17 anos, a imagem que eu tinha de Jacó era Jacó saindo da casa do pai, Isaac, e da mãe Rebeca, com um cabo de vassoura, né, com uma trouxinha na ponta dele, igual aquela imagem do Chaves, sabe? Quando o Chaves é acusado de ladrão lá na vila, você sabe, né? Todo mundo assistiu o Chaves aqui, né? Que chorou, né? O Jean tem cara de chorou nessa imagem, todo mundo falando ladrão, e o Chaves indo triste, né? Sozinho. A imagem que eu tinha de Jacó era essa, ele triste, cabisbaixo, mas daí a gente cresceu um pouco, observa alguns detalhes na Bíblia, e eu acredito que nem a trouxinha Jacó carregou, porque a Bíblia diz que Jacó agarra-se a uma pedra e usa ela como travesseiro. Se eu tivesse uma mochila, se eu tivesse uma trouxinha, eu colocava a cabeça nessa trouxa de roupa, é mais macio, é mais cômodo, mas Jacó pegou uma pedra porque não tinha nada para escorar, e ele então dormiu o sono do cansaço. Não foi um sono para passar a noite, não é um sono de quem, né, realmente quer dormir, é o sono do cansaço pela fadiga da caminhada. Jacó está em Betel e ele sonha um sonho de que uma escada sai do céu, toca a terra, anjos sobem, desce, trazendo algo sobre as tuas mãos. Ele desperta, dá um alarido de clamor, dizendo quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar, é aqui. Aqui está a porta do céu. Ele pega a pedra que era travesseiro, faz dela um altar e ora uma oração muito simples, porém muito sincera, dizendo: Senhor, se tu fores comigo nessa viagem, se o Senhor guardar dos perigos, se o Senhor me der o que vestir e o que comer, e me trouxer de volta para a casa do meu pai, tudo que eu construir, eu lhe darei o dízimo. Passou-se alguns anos, na minha conta talvez pelo menos 21 anos, talvez possa ter sido um pouco mais, mas ele trabalhou 7 anos por uma esposa, 7 anos por outra esposa, mais 7 anos por um rebanho, então talvez 21, mas pode ser que ele tenha ficado mais um pouquinho. Depois o pastor Rubens me ensina melhor essa matemática aqui, mas na minha conta está muito simples, essa matemática rasa aqui. E daí o Jacó decide sair da casa de Labão, mas Labão lhe persegue para lhe matar, e por vezes Deus vai entrar no caminho, no mesmo caminho que Jacó construiu um altar. É lá perto de Betel que o Labão encontra com Jacó, e Deus se revela a Labão dizendo: se tocar no meu servo, você vai morrer. Se tocar no meu escolhido, as coisas vão dar ruim para o teu lado. Não toca no meu ungido. O Jacó está tranquilo, está dormindo no caminho que ele construiu um altar de oração, e é nesse caminho que o Jacó também encontra com Deus, luta com ele e diz: você não sobe enquanto não me abençoar. Foi no mesmo caminho de humilhação, foi no mesmo caminho de derrota, foi no mesmo caminho de aflição, no caminho de fuga, que Jacó construiu uma oração, e é no caminho de retorno que ele vê que a oração está feita. Para onde Jacó está voltando, pastor? Para a casa do pai, para a casa do pai. Eu construo no caminho da casa do pai o meu ambiente de milagre. Você está querendo construir hoje? O que você veio construir nesse culto hoje? No que você constrói nesse culto
é exatamente o ambiente de milagre que você vai viver. Se você construir nesse culto só choramingo, só tristeza, fazendo que nem as galinhas de Angola do irmão Bento lá em Araçoiaba, estou fraco, não vai construir caminho de milagre, não constrói ambiente de milagre. Nós percebemos que tudo que nós construímos, utilizando a nossa fé, nós vivenciamos o nosso ambiente de milagre. Antes de eu partir para o último personagem, volta aqui para a mulher sunamita. Ela vai construir um quartinho. Ela vai colocar uma cama, uma mesa, um candeeiro. E no dia em que o filho dela morreu, ela não levou para o quarto dela. Ela não levou para a cama dela. Ela não vai levar para a sala. Ela também não vai levar para o médico da cidade. Ela não vai gastar R$1 sequer. E olha que era uma mulher abastada financeiramente. Ela coloca o filho morto exatamente no quarto que ela construiu para o homem de Deus. Ela coloca o menino exatamente na cama que ela construiu para que o homem de Deus descansasse. Ela também não deixou a porta daquilo que ela construiu aberta. Ela fechou a porta e ela foi direto na onde o homem de Deus orava. E é lá de cima do Monte Carmelo que o homem avista a sunamita e vai dizer para Jesus, desce e perguntar para ela o que ela quer. Mas o caminho, ela não quer papo com ninguém. Ela quer falar com aquilo que tem uma palavra de Deus direcionada para a tua vida. No caminho ela vai dizer para todos, para o marido, para o servo Geazi, para o empregado, todo mundo que pergunta o que está acontecendo, ela está tudo bem, não se preocupe comigo, eu sei o que eu construí, eu sei na onde a minha fé está construída, está tudo bem comigo. Ela só se derrama nos pés do profeta, e o profeta falou assim, deixa ela está com a alma amargurada, e o Senhor não me revelou nada, mas vamos na onde o problema dela está. Aonde está o seu problema? No quartinho que eu construí. Toda vez que eu tenho um problema, deposita naquele quartinho que você construiu a tua fé. Deposita as suas demandas diante de Deus na fé que você tem construído aos longos desses dias, nessa campanha, ou nos outros cultos que você tem participado, mas construa um ambiente de milagre, para que na hora que a necessidade vier, não saia gritando aos ventos o teu problema, mas coloque no lugar que você construiu, porque Deus está vindo ao seu encontro, Deus vai entrar no ambiente que você construiu e vai trazer de volta aquilo que você achou que iria enterrar. Pastor Wagner, muito bonita a narrativa que você construiu. Está muito bonitinho, certinho, a mensagem homilética e hermenêutica que o senhor pregou. Mas até agora nada falou comigo. Eu estou aprisionado. Não deu tempo de construir nada. Não deu tempo de falar com a fé, não deu tempo de levantar um altar. Eu estou num ambiente totalmente desastroso. E aqui que eu ministro sobre o último personagem. Na verdade, são dois deles. Eles estão presos por amor ao Evangelho. Eles estão presos por pregar a palavra. Eles foram castigados com açoites, no mínimo 39 açoites, numa arma chamada azorrag. Ela tinha 12 tiras de couro, na ponta de cada tira, um dente de um animal, um pedaço de metal, que desferido sobre o corpo humano, abria no mínimo 12 vergas, 12 feridas sobre esse corpo. 39 açoites era o máximo, talvez, que um ser humano aguentasse. Foi o mesmo açoite que o nosso Jesus sofreu. Paulo e Silas agora sofrem esses açoites, são lançados numa prisão e eles já não têm mais saída. A saída agora é a morte. A saída agora é ser humilhados por amor ao Evangelho, que parece que não teve resultado, mas é na prisão, na escuridão do calabouço, ensanguentado, ferido, amargurado, que um olha para o outro e fala assim, vamos mudar esse ambiente. Eu não sei como é que eu vou dizer isso, mas eu tenho um hino
com uma dupla de cantor, amigo meu, gostava de cantar, e eu ficava ali babando, vendo eles cantar, e eles faziam a narrativa do diálogo um com o outro, né, e todas as vezes que eu leio esse texto, parece que eu enxergo os dois cantando, e ele dizia assim, Paulo, nós estamos presos, mas não tem muito o que fazer, Silas, vamos fazer o seguinte, vamos construir um ambiente melhor, vamos trazer luz para essa escuridão. Como? Nós vamos trazer luz, nós estamos presos. Não, eu sei uma técnica que é uma luz muito diferente, é a mesma luz lá do Gênesis, do capítulo 1, que quando Deus disse, haja luz, a luz não é do sol, a luz não é da lamparina, a luz é mais forte do que o fogo, mais forte do que o sol. Ô Silas, vamos lá, eu puxo aqui uma primeira, você vem de segunda, mas vamos construir um ambiente em meio às cadeias, mas nós estamos presos, Paulo, nós não podemos fazer muita coisa, meu braço está preso, as minhas mãos estão presas, mas a minha voz consegue construir um ambiente de milagre, vamos cantar um louvor ao Senhor. Como, Paulo? Aí eu não sei cantar, mas eu vou tentar aqui mesmo. Talvez eles foram cantando aquele louvor, dizendo, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e de repente parece que o ambiente está mudando, parece que o culto está ficando mais gostoso, o ambiente sendo construído na adoração é melhor, querido, você não vê a escuridão da penumbra da noite, num quarto frio, onde a tristeza tenta incomodar a tua alma, quando você constrói um ambiente de milagre, as tuas mãos podem estar presas, os teus pés podem estar presos, mas a tua alma está livre para adorar ao Criador dos céus e da terra. Se as tuas mãos não podem construir uma arca, se as tuas mãos não podem construir um altar, o teu louvor e a tua oração toca os céus para construir o ambiente de milagre. E de repente, no tempo de Deus, talvez quando a Bíblia fala meia-noite, talvez não é por causa do horário, talvez é por causa da virada de chave do dia. Aquilo que durou uma noite toda, é pela manhã que vem o sorriso, porque as cadeias caíram. E sabe o que é mais lindo nessa história? Não é que Paulo e Silas saíram correndo, porque o ambiente de milagre que eles construíram trouxe livramento para eles. Não, ao contrário. É porque o ambiente que Paulo e Silas construiu libertou eles, libertou os outros prisioneiros e libertou a alma do carcereiro que estava ali, que tentou se suicidar. E Paulo diz, calma, nós ainda estamos aqui. O carcereiro levou Paulo e Silas para casa, ele se converteu a esposa, se converteu os filhos. Por quê? Porque quando eu construo um ambiente dos milagres, todo mundo que está à minha volta sente o ambiente no qual eu vivo. Qual o ambiente que você está vivendo hoje? Qual o ambiente que você quer viver a partir de agora? Nesse culto, eu convido você a construir um ambiente de milagres através da fé. Eu quero convidar você para ficar de pé, queridos. E se o pastor me permitir, eu gostaria de orar enquanto Pedro canta. Eu não sou construtor. Eu entendo muito pouco sobre amarração de ferragem. Eu não sou artesão, eu entendo muito pouco sobre construir alguma coisa, sobre costurar alguma coisa. Eu sou padeiro. Você constrói um alimento através de uma receita. A experiência nos faz, às vezes, pular algumas coisas que, às vezes, nós não encontramos. Tem hora que você não encontra um elemento que você precisa para a receita que você vai fazer. Então, você procura algo similar que possa te suprir naquela hora. Talvez você não encontre as ferramentas certas para construir o caminho de milagres que você precisa construir. Mas você tem algo que nunca vai falhar na tua vida e que já foi profetizado aqui sobre você, de um Deus que desconhece derrota. Esse é o Deus invicto. A sua invencibilidade é porque Ele desconhece a surpresa da derrota.
E não é como eu e você que tentamos ganhar. Não, o Senhor Deus, Ele não tenta ganhar. Ele desconhece a derrota. Ele só conhece vitória. E eu estou profetizando na sua vida que o que você está construindo não depende só das tuas mãos, está dependendo das mãos de Deus. E Ele desconhece derrota. O que Ele está construindo na tua vida não é para que você passe pelas motivações desse mundo. Não, não, não. Você não é motivado pelo mundo, você é motivado por Deus. Deus está motivando você. Construa. É pelos filhos? Construa. É pelo marido? Construa. É por uma porta de emprego? Construa. É pelo teu ministério? Construa. O que você constrói nesse culto, Deus estabelece um ambiente que você vai viver até Jesus voltar. Aleluia. Senhor Deus, eu quero orar, Senhor, pela tua igreja, Pai. Eu quero, Senhor, profetizar sobre eles, que eles estão construindo, Pai. Talvez nesse primeiro dia desse culto foi um tijolinho. Talvez no segundo dia desta campanha, Senhor,